Está conosco o deputado Fausto Júnior, do União Brasil do Amazonas, chegando aqui para participar do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Muito boa noite, obrigado por nos atender, bem-vindo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, dona Crama? Todos que acompanham o Jovem Pan, é uma alegria poder participar e desde já nos colocar de acordo com o posicionamento tanto do União Brasil como do Progressistas. A gente não vai aceitar aumento de impostos e de forma alguma, principalmente ele vindo sem um planejamento claro de corte de despesas do governo. Então, essa é uma pauta que já é fechada entre os dois partidos e a gente vai proceder dessa forma. Deputado, qual que deve ser a saída, a solução para isso? Porque, inclusive, o presidente do Progressista, Ciro Nogueira, defende o desembarque total das duas legendas do governo. É claro que é uma federação, precisa se conversar, precisa se convergir para isso, mas, pessoalmente, o senhor acredita que isso vai acontecer? Porque os partidos têm 4 ministérios, não é? Assim como a União Brasil integra a base do governo, pelo menos integra o Congresso Nacional e integra também as pastas, né? Mas não todos os parlamentares estão concordando com o governo, muito pelo contrário, né? Olha, com certeza, um partido da grandeza que é a União Brasil e também o Progressistas, e agora eles unidos em uma federação, naturalmente existem várias alas dentro do partido. Tem alas mais próximas do governo, assim como tem alas mais próximas à oposição. O que acontece é que a predominância dos parlamentares e dos integrantes de ambos os partidos adota uma posição mais ao centro e a gente percebe que o governo tem errado, principalmente na questão econômica, principalmente na questão de responsabilidade fiscal. Então a gente se posiciona de forma muito firme, sempre buscando a responsabilidade fiscal e uma estabilidade econômica para o nosso país, coisa que não está acontecendo. Então, uma vez que se não houver um planejamento claro para que a gente leve o Brasil a uma estabilidade econômica, a tendência é que sim, a federação de embarque do governo e a gente adote uma posição mais à oposição do governo. Deputado, perguntas agora dos nossos comentaristas, o Vilela aqui, a Dora Kramer, no nosso telão. Você, Dora, a sua pergunta. Boa noite, deputado. Bom, a situação realmente, antigamente se dizia, não sei se ainda se diz por aí no Congresso, que quando a situação estava ruim, se dizia assim, olha, a situação está de vaca, não reconhecer bezerro. E eu me lembrei disso porque me parece que a situação é pouco por aí, está muito ruim. O que falta, ou se há disposição do Congresso, o senhor sente que há disposição de derrubar, então, o decreto, já que há tanta resistência assim com as medidas apresentadas pelo governo? Olha, sem dúvida, eu acredito sempre que nós não podemos adotar aquele posicionamento do quanto pior, melhor. A gente precisa sempre dar sugestões, dar alternativas para que o governo consiga, através do diálogo, através do consenso, alternativas que fiquem bom para todos os lados, mas principalmente para o lado da população. A gente não pode onerar a população com mais impostos, principalmente a população que está endividada, a população que precisa de um acesso ao crédito, o microempreendedor, ou até mesmo o empreendedor de uma forma geral no nosso país, aquela pessoa que busca um cartão de crédito para poder ter acesso ao consumo. A gente não pode penalizar essas pessoas por conta de que o governo tem gastado demais. A gente precisa primeiro enxugar esses gastos e diferenciar aquilo que é gasto daquilo que é investimento. Nós não podemos primeiramente manter os gastos e cortar os investimentos. Isso prejudica o país, prejudica o progresso do nosso país. Existe hoje 39 ministérios e a gente entende que isso representa um gasto para o governo, um gasto muito elevado para o governo. A gente não pode tirar o investimento em infraestrutura, em educação, em saúde para sustentar prédios e sustentar gastos que poderiam ser mais moderados. Então, eu quero aqui destacar um exemplo. Nós temos o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério de Igualdade Social. São temas que poderiam convergir. Então, tem vários aspectos de gastos que o governo tem adotado que a gente pode rediscutir. Existe a questão também, por exemplo, do lucro das estatais, que poderiam ser revestidos de forma responsável para que a gente consiga permanecer com os investimentos para o Brasil. Quando eu falo investimento, eu falo tanto das emendas parlamentares, mas também falo do PAC, que é o programa do governo que faz os investimentos
principalmente em infraestrutura no nosso país, investimentos esses que vão gerar emprego, vão gerar renda. Então, nós precisamos combater de forma muito firme os gastos públicos, mas sempre buscando manter os investimentos. Cristiano Vilela, sua pergunta para o deputado. Deputado, boa noite. Deputado, nós temos visto uma série de desacertos do governo com relação ao legislativo, temos visto inclusive representantes do governo, tivemos hoje o ministro da Fazenda promovendo ali um bate-boca junto com alguns deputados na Câmara dos Deputados. Na sua avaliação, está faltando ali uma dose de política por parte do governo? O governo está errando na sua relação com o legislativo? De que forma o governo poderia mudar, transformar essa relação no sentido de fazer a aprovação das suas ideias, das suas propostas, dos seus projetos? Em primeiro lugar, é preciso ter habilidade política, é preciso ter clareza nas ideias, clareza nas propostas e os resultados. A gente não pode esperar que as coisas mudem com você praticando o mesmo comportamento. Então, quando você vê um ministro da Fazenda vindo até a Câmara e o que se destaca pela sua passagem é ele batendo boca com os parlamentares, isso não é um reflexo positivo. Então a gente precisa sim que se tenha o diálogo, mas acompanhado desse diálogo, ações efetivas e ações que realmente deem resultados positivos para o país. É isso que a gente espera, é nesse sentido que eu, quanto parte da bancada do União Brasil, irei buscar para contribuir para que o Brasil possa progredir sempre com responsabilidade. Ô deputado, só mais uma questão. O nome do senhor está nos jornais hoje porque a Câmara aprovou uma matéria que fala sobre alterações em alguns pontos da CLT para modernizar a legislação brasileira. E tem um outro ponto, ainda a reboque da discussão sobre a fraude do INSS, que a pessoa vai poder cancelar de forma online quem não quiser fazer qualquer tipo de contribuição para sindicatos ou outras entidades assistenciais. Eu pergunto para o senhor o seguinte: há uma preocupação de que talvez essas alterações possam acabar com alguns direitos, mas eu acho importante só explicar aqui, essas mudanças prevêem o quê, deputado? Olha, o nosso papel é exatamente de modernizar a CLT. Todos os dispositivos que foram revogados são dispositivos já obsoletos, que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88. Então, eram dispositivos que levavam o judiciário a erro e causavam insegurança jurídica. Então, o nosso papel é exatamente de limpar, enxugar a legislação trabalhista desses dispositivos que não tinham mais qualquer tipo de validade, portanto, trazendo maior segurança jurídica, maior previsibilidade, tanto para o empregado como para o empregador. A questão da emenda do deputado Rodrigo Valadares é algo que veio também no sentido de modernizar e trazer mais segurança para as pessoas que fazem parte dos sindicatos. A gente viu o escândalo que aconteceu no INSS, e a gente precisa sempre trazer a modernidade, trazer a evolução tecnológica para o lado das pessoas, para o lado do contribuinte, para o lado do trabalhador. Então foi nesse sentido que esse projeto foi aprovado, no sentido de modernizar, trazer mais segurança jurídica e, portanto, trazer uma evolução que todos esperam para a legislação trabalhista. Perfeito. Deputado Fausto Júnior.